o Teflon é uma composto que é feito por uma combustão do politetrafluoretileno, que é o PTFE, é isso? Na verdade, o Teflon é o PTFE, né? Ele é o próprio PTFE e é um polímero que foi descoberto em 1938, por acidente, na verdade. Então é recente, relativamente recente. Mais Ele recente do que a whole body Isso, vibration. isso. E ele é um polímero muito recente. Primeiro, ele foi descoberto na intenção de usar um gás refrigerador, antes de usar o CFC, que é o clorofluorcarboneto, para poder usar em geladeira, em motor e etc. Então, ele é um polímero que foi descoberto é um polímero, né, que foi descoberto por acidente e acabou sendo usado como primeiro uso dele foi de gás refrigerador, só que depois viu que ele é muito versátil, porque ele é um polímero de baixa reatividade, ou seja, ele não se muda com qualquer coisa, se botar ele em contato com outra coisa, ele não transforma em contato com outra coisa, ele não vira outra coisa, é basicamente isso. Ele repele a Ele, água, né? ele é hidrorrepelente, ele tem. Ele é Ele cria resistente. superfícies antiaderentes, né? Isso, ele é um surfactante, né, superfície antiaderente. Ele é resistente a ataque de ácido e base e tem um ponto de fusão relativamente alto, de 326,8 graus Celsius. Isso, Porra, então ele. Até colete à prova de bala. É verdade, né? Colete à prova de balas usa o material dele, né? Ele e o Kevlar são os principais polímeros usados, né, nessa indústria. Ele é usado para panela, para componente de avião, componente de carro, roupa antiaderente, roupa hidrorrepelente, que é aquelas Gore-Tex. E foi patenteada pela DuPont, uma empresa Isso. multinacional gigantesca no mundo. Até aí tudo bem, né? Você só contou pontos positivos, né? Isso. Várias utilidades no mundo, então bem bacana. Só que o problema se dá, primeiro, pela geração desse produto e pelos malefícios que você tem ao entrar em contato com esse produto e pelos seus subprodutos. Porque quando você faz o Teflon, é o seguinte, o processo, hoje não mais, né? Antigamente usava-se o C8, que é um composto precursor do Teflon, e ele, para você fazer o Teflon, você usava ele e eles queimavam, eles incineravam esse C8. Porém, ainda tinha um resíduo de C8. E quando você queimava a panela acima de 260 graus, o Teflon se deteriora e gera C8, e gera ácido Acima de quantos fluorídrico, graus? 260 graus. Certo. É. Em uma panela comum, você fritar manteiga, fritar comida é entre 200 e 230, né? É, Mas também pode passar de 260, né? porque o material nem sempre. Todos os materiais eles podem ser homogêneos, mas eles não são 100% homogêneos. Por exemplo, eles não têm a mesma forma em todos os cantos. Ou seja, Certo. o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar em hotspot, que é pontos quentes no material. Todo material tem essa propriedade. Então, Certo. certos hotspots podem passar desses 260 graus e deteriorar naquele ponto do Teflon. Por isso que Então, naquele ponto, passou de 260, deteriorou o PFTE, que é o Teflon. E ele vai se começa a liberar no deteriorar e alimento. começa a soltar. Isso, no alimento, no ar. Se você não tiver um sugar, aquelas coisas, você vai começar a inalar esse Teflon, entendeu? Certo. Libera no alimento E também. aí, você inalar o Teflon é um grande problema para sua saúde, né? Primeiro, se for inalar muito, pode dar aquela gripe do Teflon, que a pessoa tem uma mal-estar, febre, fica como se fosse tosse, como se fosse a gripe mesmo, só que é por causa do Teflon, né? Isso de forma aguda. Isso de forma aguda. Às vezes a pessoa nunca se expôs ao Teflon, é na primeira vez que, por exemplo, vai cozinhar, ela se expõe a essa fumaça e acaba por desenvolver sintomas gripais. Outra coisa é a exposição crônica, que a pessoa por exemplo, já teve esse quadro gripal, esse quadro semelhante à gripe, né? E ela se acostumou. Só que, no entanto, quando ela vai cozinhar no decorrer dos dias, ela acaba acumulando essa substância, essas toxinas pro corpo. E como a gente já tinha falado lá no episódio das mitocôndrias, quando você se expõe a muitas toxinas, seu sistema de balanceamento corporal, seu sistema de desintoxicação fica sobrecarregado. Isso acaba por aumentar alguns marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, que acabam por inflamar o seu corpo. E basicamente você vive inflamado cronicamente. Certo. Eu não sei se tá tudo bem, se eu já posso mergulhar naqueles dois filmes que são bem interessantes para as pessoas assistirem, para falar justamente dos problemas no longo prazo, né? Por exemplo, o filme. Quer falar mais uma coisa antes de entrar nos filmes? Não, pode falar. Tem um filme que eu vi, muito bom, não sei se você viu, Dark Waters. Dark Waters, e agora? Vou ter que achar o nome do autor que eu sempre esqueço. É o Incrível Hulk, mas esqueci o nome dele. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Que ele faz o papel do advogado de um fazendeiro na região lá de Virgínia, nos Estados Unidos, acho que é Virgínia, que a fábrica da DuPont, ela fica lá, né? E a DuPont, ele fala a história, né? O DuPont comprou o material do Teflon da 3M, que é uma outra multinacional gigantesca, e a 3M deu várias orientações, que você não podia despejar o Teflon diretamente na água, tem que ter certos cuidados, né, Gabriel? Isso, tem que botar em contêineres mesmo, né? Contêineres de resíduo químico, ou você despejar em locais de resíduos químicos mesmo. E aí, né, nesse filme, O Preço da Verdade, em inglês Dark Waters, ele fala que a DuPont
comprou esse produto, né? Como é que diz? A substância. Não é a substância, é o direito de poder vender essa substância, né? Isso. Da 3M, e aí começou a vender, e nem aí, né? Botou na água, despejou nos lagos, lá nos rios, e a população em volta começou a ficar doente, né? Começou a ficar doente. E eu não sei qual motivo, mas acho que esse fazendeiro que morava na região ali, todo mundo na família dele ficou doente, ou teve câncer. Eu não sei como é que foi, eu não lembro, esqueci na verdade. Acho que todo mundo ficou doente, todo mundo morreu, a esposa morreu, não sei, ou ele estava morrendo. E ele entrou com um processo contra a Dupont. Imagina, um fazendeiro único bateu de frente com uma multinacional gigantesca, com uma equipe gigantesca de advogados. E ele tinha um advogado que era amigo dele, que gostou do processo, que era o Mark Ruffalo, que é o filme, que acredita no processo e acredita que vai dar certo. Só que passam 15, 20 anos, o negócio, a documentação pra cacete, e um monte de coisa, e a família do cara desiste, desanima, a família do advogado larga isso, não tá dando dinheiro, não, ele começou a crescer, enfim. E aí esse é um filme bem interessante, porque fala como que a Dupont agiu muito nos Estados Unidos na década de 50, 60, 70, para encobrir esse crime que foi feito não só naquela região ali, mas no mundo todo, para a produção do Teflon, né? Isso. E... Fala aí. A título de curiosidade, quem deve estar se perguntando o que é o C8, é o ácido perfluorooctanoico. Ele é C8 porque ele tem 8 átomos de carbono, é um código, né, dizendo... Mas é a mesma coisa que o Teflon? Não, esse é o precursor do Teflon. Você usa ele para sintetizar o Teflon, entendeu? Ah, tá. Certo, que é o C8. É. E aí, esse é o primeiro filme. Quer falar do segundo? O segundo é o The Devil We Know, que é basicamente o diabo que conhecemos, que conta a história dos trabalhadores... Documentário, né? Um documentário que dialoga com os ex-funcionários da Dupont, com as pessoas de West Virginia que beberam água contaminada, comeram comida contaminada, e fala dos efeitos, né, de como a Dupont agiu, escondeu dados, de como ela suprimiu a informação do povo, e conta como é que foram os processos jurídicos, e como que foi o desfecho da situação. Ainda está rolando, né, a Dupont, até 2016 ela tinha 3.400 processos pendentes na justiça, só sobre o C8. E o problema é que o Teflon, ele não é excluído da cadeia alimentar, ele só vai se acumulando, né? Então, se o ser vivo come outros ser vivos, aquele peixe adquire o Teflon, o peixe maior vai comer ele, e o ser humano que come peixe vai comer ele também. Isso. Ele vai só se acumulando na cadeia alimentar. Então, a população se encontra hoje no sangue, se encontra no cordão umbilical, e é um grande problema, porque, na verdade, esse filme fala dos grandes efeitos colaterais, inclusive dos funcionários que tiveram, né? Que fala do cara lá que, de 7 funcionários que tiveram filhos na época ali, 2 tiveram problemas congênitos. É uma proporção muito anormal em relação ao que é normal hoje, em relação ao problema congênito, né? Nesse caso desse funcionário, acho que ele tem um problema no nariz e no olho, alguma coisa assim. O filho do Buck Bailey. Não, o Buck Bailey é o filho. O filho da ex-funcionária Sue Bailey, que nasceu com uma formação dos olhos e nariz. Então, um problema que eles viram que a própria Dupont estava escondendo os documentos que falava que tinha associação com tumores testiculares, tumores pancreáticos, tumores hepáticos. E, infelizmente, hoje a gente, mesmo falando tudo isso, eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo essa live, estão vendo esse podcast, e tem uma panela de Teflon em casa. É uma triste realidade, porque ela é mais barata, ela realmente é boa para o que ela se propõe, né? Ela é antiaderente, é muito mais fácil cozinhar, fazer ovo mexido na panela de Teflon, muito mais fácil usar ela. Só que a gente não sabe que, como o Gabriel falou, entre 260 graus, mais ou menos nessa faixa, ele se dissolve, e o gás é liberado, a substância química vai para a comida, você come e você vai acumulando. E você pode ter uma série de tumores e cânceres relacionados a isso. E o segundo documentário, The Devil We Know, O Diabo que Conhecemos, mostra justamente essa briga dos funcionários com a própria empresa, que é uma coisa também de louco, né? Vários documentos hoje no mundo, inclusive liberados pelo The Intercept, que você colocou aqui, né, nesse dossiê, o dossiê chamado Bad Chemistry, que eles atualizaram desde 2021 até 2021, os grandes problemas que o Teflon tem causado nas pessoas, né? Câncer de rim, e os processos que eles têm perdido, pagando as pessoas, omitindo documentos que seriam importantíssimos para a população, né? E o C8 já era conhecido de ser maléfico desde 1970, desde do começo que eles começaram a ter essa substância, fazer teste na empresa, fazer teste com o animal desenvolvendo uma formação, principalmente no olho e no nariz, tendo câncer de testículo, de rim, tendo várias complicações. Aí eles omitiram informações dos empregados, eles mandaram as grávidas saírem da empresa, só que não mandaram os homens, sendo que os homens também acabaram tendo maior incidência de câncer testicular. E é muito complicado.